Ajudar a obra de evangelização pelo rádio. Peça seu carnê e deposite mensalmente sua contribuição em qualquer casa lotérica ou agência bancária. Deus lhe pague por sua generosidade. Rede Imaculada, 10 horas, hora de Brasília. Você está sintonizado em ZYL 401, Rede Imaculada, 94.5 FM, Brasília, Distrito Federal, semeando a paz pelas ondas do mundo. A Rede Imaculada Cadeia com Emissoras Associadas e Web Rádio passa a apresentar o programa Pátria Amada, na condução do Breno. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. Semana passada a gente basicamente falou sobre o Imaculado Coração de Maria, né? Foi o dia do Imaculado Coração de Maria e eu me ative, né? Até por inspiração mesmo, porque eu não estava na programação, não. Falar sobre aquele que foi o coração que bateu junto ao coração de Cristo e, por que não dizer, o coração que ritmou o próprio coração de Cristo e que, por meio de uma ressonância, né, embalaram e se bateram juntos no mesmo ritmo. Mas essa semana, então, a gente volta a falar especificamente sobre o nosso tema que a gente aborda aqui toda semana, né, semanalmente, que é a gente falar um pouquinho sobre política, né? A gente está falando um pouquinho esses dias sobre um livro. Esse livro se chama A Concepção Católica da Política, do Padre Júlio Mendielli. Ele foi publicado pela primeira vez em 1931 e foi reeditado recentemente e publicado em português aqui no Brasil, já que o Padre Júlio Mendielli escreveu esse livro no original em espanhol, pelo Centro Anchieta, né? E uma edição, inclusive, muito boa, né? Muito bem, como a gente sempre começa, então, fazendo a consagração aí ao Imaculado Coração de Maria, nessa mais uma manhã de sábado. A gente agradece pela semana que passou e nos abrimos para todas as graças, bênçãos e maravilhas que Deus tem a nos ofertar para a semana seguinte, porque Deus é bom em tudo que faz, Deus é bom em tudo que temos, Deus é bom em tudo que somos e Deus nos fez capazes. E assim, então, a gente consagra esse sábado, né, ao Imaculado Coração de Maria, para que este Imaculado Coração, então, se desdobrando e se rasgando de amor junto à Santíssima Trindade, alcance para nós
complacência e alegria diante do coração de Deus, tanto daquilo que são os nossos agradecimentos, quanto também daquilo que são o alcance de nossas necessidades conhecidas e desconhecidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração da manhã. Oferecimento do dia. Dirige, santifica, Senhor Deus, Rei do céu e da terra. Dirige, santifica, conduz e governa neste dia todos os nossos corações, corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento de obras. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre convosco, acabem por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Virgem Santíssima, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, e que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, a gente sempre faz uma pequena retrospectiva daquilo que a gente estava falando anteriormente, fazendo até meio que um apanhado geral daquilo que este livro trata. O padre Júlio Menvielli, inclusive o último encontro que a gente teve era basicamente isso, né? Que eu pretendo esgotar e chegar ao final desse primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, o padre Júlio Menvielli, retratando inclusive aquilo que ele já colocou na introdução do livro, ele vai dizer para nós sobre o seguinte, né? Qual a natureza da política? A política, e ele abre isso em 3 perguntas, né? O padre Júlio Menvielli, pelo visto, não há relatos aqui, eu também não procurei traços em termos da sua biografia, mas pela característica do livro você percebe que ele é bem tomista, né, naquilo que é a sua metodologia de abordagem quanto à procura e à investigação do fato em que ele está. E o interessante é que uma das características e eu não sou nenhum especialista tomista não, tá? Mas eu, por pouco conhecimento que tenho sobre aquilo que é o conhecimento tomista, né, e também o conhecimento aristotélico, eu percebo que a condução daquilo que é o livro. E o livro, ele é de fato ele vai sendo conduzido como um discurso. Eu não vou utilizar a palavra narrativa para que essa palavra não seja confundida com a narrativa política, né? Que depois eu explico o que é narrativa política. A narrativa política é a versão dos fatos, digamos assim. E a versão dos fatos, ou a narrativa, ela nunca corresponde literalmente com aquilo que é a verdade. Então, vou ter que te explicar isso aqui antes de prosseguir, porque senão vai ficar uma lacuna muito grande. Narrativa, quando se fala, por exemplo, né, que a esquerda tem uma narrativa, que o Bolsonaro tem uma narrativa, que os bolsonaristas têm uma narrativa, que
que existe uma narrativa, que isto ou aquilo é uma narrativa. Então, por exemplo, você pega um determinado fato e você explica este fato à luz de uma determinada ideologia. Quando você faz isso, né, o que é explicar um fato à luz de uma determinada ideologia? Explicar, por exemplo, que o número de homicídios e forçar que o número de homicídios eles são mais agravados por determinadas situações e essas situações têm ali um viés ideologizado. Ou dizer também o contrário. Quando eu falo viés ideologizado, é dizer, por exemplo, que o número de crimes que acontecem em virtude porque o tráfico de drogas não é liberado e logo por isso nós temos que liberar. Eu estou criando uma narrativa para aprovar um determinado fato, para conduzir a conversa para determinado fato. A grosso modo, narrativa seria a conversa fiada, digamos assim, que uma determinada ideologia traz em si, né? Que ela vai ter em superficialidade, né, o fato, né? Ela pega um determinado fato, como por exemplo o número de homicídios, ou o número de homicídios que são provocados, o número de pessoas homossexuais que são assassinadas, e as causas desses assassinatos, e você vai analisar isso. Isso eu estou olhando todos os pontos. Ou o número de pessoas negras que não têm emprego, o número de pessoas negras que estão que estão presas, que eles chamam de comunidade carcerária, né? E quando você começa a analisar essas proporções, você está analisando o fato em si. Existe ali um número, e este número é um fato inquestionável. Não vai aqui alguma pessoa dizer que não, né? O número que o Ministério da Justiça, juntamente com o STF, informam sobre o número de presos no Brasil não é esse. Não, o número está lá. E se aquele número existe, ele é crível, ele é crível no sentido de que, de fato, existem essas pessoas que estão presas. Mas quando você vai explicar, né, esses dados e vai colocar ali, então, uma explicação. Esta explicação ela pode ou não estar enviesada segundo uma determinada ideologia. E quando nós estamos buscando fazer esta explicação com um olhar ideológico, nós estamos então construindo uma narrativa, ou seja, uma explicação que reforça uma tese de alguma ideia, e essa ideia no sentido ideológico. E quando você fala em sentido ideológico, você está falando aí ideológico em política, né? Você está falando das ideologias que circulam tanto à esquerda quanto que à direita. Mas em ambos os casos, se você explica os fatos a partir da ideologia e não a partir de fato da realidade concreta, você acabou de destruir a realidade concreta, se colocar contra ela e, em última instância e em última análise, se colocar contra o próprio Deus. Por quê? Porque é imperativo que a realidade concreta exista, conforme inclusive estudamos neste próprio livro, por desígnio e por vontade do próprio Deus. Uma pedra não cai simplesmente porque matéria atrai matéria, na lei gravitacional, descrita, não criada por Newton, descrita por Newton. As leis da gravidade não foram criadas por Newton. A maçã já caía na Terra desde que o mundo é mundo antes de Newton existir. Então, quando se trata das leis da natureza, trata-se apenas da percepção do homem com relação a estas leis. Só que existem muitas outras coisas, e aí a gente já começa a adentrar no questionamento do livro, mas antes eu quero voltar um pouquinho e explicar aquilo que é o pensamento do autor. Você percebe justamente que ele está ali narrando como que ele investigou os fatos. E isso é uma característica dos escritos de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai perguntando as coisas e vai respondendo. E não se priva de perguntas que, digamos assim, seriam tidas, eu vou colocar aqui, como moralistas. E eu não estou aqui colocando moralismo, porque toda vez que a gente fala sobre moralismo, a pessoa já pensa em algumas questões que são mais evidentes. Aborto, sexualidade, drogas. Não estamos falando apenas disso. Mas, por exemplo, São Tomás de Aquino não se priva da pergunta, que é uma das primeiras perguntas que abre, inclusive, os seus trabalhos, que é: Deus existe? Ora, como assim um monge, ele era dominicano, né?
São Tomás de Aquino pergunta se Deus existe. E ele vai explicar, então, se Deus existe. Se Deus não existe, então isso. Se Deus existe, isso. Então. E ele vai cruzando essas relações lógicas que vão se montando, construindo uma verdadeira teia lógica. De tal modo que, mais para frente, se isso for levado a ferro e fogo, você construiu uma religião científica. E, de fato, a teologia é a primeira de todas as ciências. Pega tudo aquilo que é o arcabouço da filosofia, emprega-se, então, aquilo que é os textos religiosos e cria-se, então, a teologia. A lógica do pensamento filosófico unido àquilo que são os princípios religiosos. Mas, ora, se você criou e você fechou todo o arcabouço religioso meramente por relações lógicas, Deus é isso, logo isso, então isso, tal que, isso ou aquilo, se isso é aquilo, se isso não for isso, ou seja, são relações lógicas. Se nós fecharmos todo o arcabouço da religião em relações lógicas, então você fechou Deus em uma arapuca construída por sua mente, na qual você criou um cientificismo religioso. E você prendeu Deus. Né? E isso, né? Mas enfim, voltando um pouquinho para a questão do livro. A religião ela não pode ser compreendida, isso tudo para dizer que a religião ela não pode ser compreendida como um mero arcabouço de relações lógicas. Né? Quando você está estudando, inclusive, dogmatologia, esse tipo de coisa, perfeito. Inclusive, para adentrar em alguns estudos, para ver, tem um livro muito interessante, não me recordo o nome do autor, que fala sobre o impacto de São Tomás de Aquino na mística de São João da Cruz, na mística de Santa Teresa, né, para ver justamente como que isso se deu, porque a sensação às vezes que se emprega é que essa relação, as relações lógicas desenvolvidas por São Tomás de Aquino, que de fato é um arcabouço assim que você olha e você se deslumbra como se você se deslumbra com o olhar de uma catedral, né, que de fato você olha para aquilo e você vê um monumento intelectual monstruoso, que quando você entra lá dentro, você se encanta por tantas relações lógicas que você sente uma séria tentação a pensar que a religião se resume àquilo, àquela monstruosidade, àquela grandiosidade que você está vendo. Quando, na verdade, aquilo ali é apenas uma teia de relações lógicas que servem para dar sustentáculo com a consciência racional do homem daquilo que é Deus, mas Deus não pode ser limitado àquilo que são a nossa mera racionalidade. A nossa racionalidade nos serve para chegarmos ao conhecimento de Deus, mas Deus transcende, abunda e supera em absolutamente todos os sentidos aquilo que a nossa capacidade racional tem de alcançar uma mínima luz da sua existência, aquilo que é o ser divino. Então, o Padre Júlio Menvielli, ele vem justamente abrindo o livro, né, e perguntando aqui o que são justamente o aspecto, o que é a política, qual a natureza da política. A política ela tem um aspecto da natureza que é moral, ou que é da liberdade humana, é uma ação da plena liberdade humana, é uma ação que é obrigada, imposta pelo homem pela sua força da natureza, ou é uma ação que vem do aspecto moral. Ele chega à conclusão que a política está no campo da moralidade, e aqui eu explico justamente que moralidade não tem nada a ver aliás, tem a ver com o campo naquilo que se define o certo e o errado. Mas a moral, ela é o campo onde você tem as leis que regem aquilo que é o certo e o que é errado, ok? E vai definir, então, algumas leis que são obrigatórias para o ser humano e por isso lhe são impostas, mas não lhe são impostas como uma força determinística, tal como você é obrigado a comer, se alimentar e se manter em pé para poder ficar, a se equilibrar, né, em duas pernas para poder ficar em pé, né, a se equilibrar para ficar em pé contra a força da gravidade. Depois disso, então, ele constata, ele se pergunta por que, então, né, o que consiste, então, aquilo que é o vício, ou seja, dentro do campo da moralidade, as coisas que são boas, ele diz que são virtuosas, e as coisas que são ruins são as coisas que são viciosas.
E ele se pergunta, então, aquilo que é bom, e ele chega, então, que o bem, portanto, São Tomás de Aquino dizendo, é tudo aquilo para o qual o homem sente uma inclinação natural, e o mal é tudo aquilo custo se evita aquilo que contradiz e se opõe ao bem, ou seja, tudo aquilo que não é uma inclinação natural do homem, da natureza humana. Logo, tendo em vista esta inclinação natural, né, ele fala sobre três inclinações, né, naturais principais ou primeiras que a natureza humana tem, que é a de defender-se, né, a inclinação para o bem, que é a sua natureza de minha própria conservação, ou seja, você se conserva enquanto ser vivo, né? E daí justamente que você olha, você vê como é que nós hoje em dia nos alimentamos tão mal, tendo em vista que a gente busca justamente aquilo que é o manter-se vivo, ou seja, primariamente, a gente olha aquilo que são os objetos que estão ao nosso redor, que podem fazer algum tipo de ameaça à nossa existência e que são representações claras quanto a isso. Mas quando essas representações não são gatilhos mentais que ameaçam a nossa inteligência, nós não nos preocupamos com elas diretamente. Tanto é que para que você faça para que você entre em um ritmo de uma alimentação saudável, aqueles que já não a praticam desde a sua infância, é incômodo, é forçoso, porque ali o seu organismo está buscando apenas aquilo que é bom, aquilo que te dá prazer. Mesmo que este prazer, a longo prazo, te leve à morte. É interessante isso, né? Ou não é te leve à morte, mas reduza, então, aquilo que é a plenitude da manifestação de sua vida, a plenitude da manifestação de Deus na sua vida, a abundância de vida que você teria, né? E limite, então, a ação de Deus na sua vida. Tendo em vista que se a ação de Deus era para que você vivesse 120 anos e você passa a viver 80, então você limitou a ação de Deus na sua vida em termos temporais. E quando eu estou falando temporal, eu estou falando de tempo mesmo, não de efeitos temporais daquilo que acontece na temporalidade. Então, você percebe justamente que existe, apesar desse princípio primeiro, que é a conservação do ser humano, existe uma necessidade do homem, né, para que haja essa preservação, de que hajam gatilhos mentais, para que de objetos, né, de símbolos, que façam com que o homem de fato se sinta ameaçado, para que esse gatilho de preservação seja então acionados. Eles não são gatilhos mentais intrínsecos ou obrigatórios, é justamente porque está no campo da moralidade, não está no campo da obrigatoriedade, nem no campo da plena liberdade, mas está no campo da liberdade, ou seja, você buscar o seu bem, buscar a sua conservação, buscar a sua própria preservação enquanto vida, está no campo da moralidade. No campo de você pode ou você não pode fazer. É a sua escolha. Embora você sinta uma inclinação natural para fazer. Então, qual é a segunda inclinação natural? A primeira inclinação é a própria conservação. A segunda inclinação é uma inclinação que também ela é natural, por óbvio, são 3 inclinações naturais, que é a preservação da própria espécie, ou seja, a procriação. O ser humano, ele sente uma necessidade natural em procriar-se e proteger a sua prole. Isso aqui é quase que um instinto animal também, assim como o primeiro. Mas também é uma inclinação natural, que é o que é a inclinação natural, é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz bem, aliás. E tudo aquilo que faz bem está dentro, então, daquilo que é o objeto final da moralidade, o objeto final do homem. Dentro das 3 causas que a metafísica aristotélica nos ensina, que todo ente, todo ser, tem causa eficiente, causa material, causa formal e causa final, ou a causa final. Essas 3 causas são as causas que resumem, digamos assim, todos os aspectos de um determinado ente. Um livro, um celular, uma xícara, um lápis. Todos esses entes, eles têm causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. Mais para frente a gente vai ver, assim como também a política, que apesar de ser um ente abstrato, você não pega na política, onde é que está a política? A política não está correndo na rua ou num livro sobre a mesa. A política é um ente abstrato. Ela se resume em termos de ações, relações, muito mais em termos de relações, né? E essa, inclusive,
a política, né, essas relações, elas também têm causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. Os entes em abstrato, eles também têm suas causas eficientes, causas materiais, causas formais e causas finais. O terceiro, então, e é aqui justamente que toca, né, começa a tangenciar aquilo que é o aspecto da política, São Tomás de Aquino diz que a terceira inclinação do ser humano, que deriva inclusive das duas primeiras inclinações, olha que interessante. Sempre os pressupostos aquinianos, eles vão justamente formando, os pressupostos tomistas, eles vão formando triangulações de tal modo que você veja que eles se suportam um ao outro, né, nascendo um do outro. E a terceira a terceira é própria de sua natureza, que é a convicção, né, que é a busca pela convicção das verdades divinas. O ser humano ele tem uma inclinação natural por buscar isso. E o outro é a convivência social, que é justamente essa manutenção. A terceira própria sua, fruto de sua natureza particular, racional e específica, a um bem mais peculiar e concreto: o conhecimento das verdades divinas, a convivência social. Equivalente a esta ordem de inclinações naturais, serão preceitos da lei natural aqueles que proscrevem a ignorância e recriminam as injustiças sociais, rompem com a paz, cidadão, etc. Essas coisas que compõem, então, essa terceira inclinação. Assim, então, ele chega a uma máxima, um trecho que diz a seguinte coisa, citado de De Regno. Diz que a sociedade política está postulada pelas próprias raízes na vida do homem, porque sem ela não pode alcançar sua perfeição própria na tríplice ordem material, ou seja, o homem não consegue. E qual é a tríplice ordem? A tríplice ordem: material, intelectual e moral. A tríplice ordem é material, intelectual e moral. O homem alcança sua perfeição, um outro trecho do livro, o homem alcança sua perfeição na plenitude racional, isto é, na construção de todo o seu ser, que é corpo, também é alma, inteligente, com capacidades morais e intelectivas. E um outro trecho do livro, isso aqui é muito interessante, preste atenção nesse trecho. O bem que deve, e aí sim, interessante, deixa eu voltar um pouquinho, senão ele vai perder a linha de raciocínio. Aí, então, ele define que este bem, né, este bem comum, né, ele fala daquilo que são os aspectos necessários, né, os aspectos que são necessários e os aspectos que são necessários, mas também não são suficientes, então ele fala dos aspectos que são suficientes. E quando se fala dos aspectos suficientes, ele fala do bem que é o bem comum e o bem comum temporal. Ademais, um bem exigido no presente pela indigência do homem em sua condição terrena é logo um bem comum temporal. O bem, porém, é de que natureza? Moral, material, espiritual, sobrenatural. A análise que descobriu a necessidade natural da sociedade política descobre também a natureza deste bem. O homem, repetimos, se sente inclinado por natureza à vida social, pois só nela pode alcançar a perfeição. Em que consiste a perfeição? O trecho que eu citei. O homem alcança sua perfeição na plenitude racional, que é a consumação de todo o seu ser, que se é corpo, também sobretudo alma inteligente com capacidades intelectivas e morais. Porque o fim próprio da natureza da política é assegurar o toto bene vivere, ou seja, a plena vida boa em comunidade social. E ele fala, logo, o bem que a sociedade política deve proporcionar ao homem é o bem de todo o composto, o bem humano, o bem econômico e material, e sem dúvida alguma também intelectuais e morais. E aí ele fala então que este bem viver, né, ele detalha um pouco aquilo que é o bem comum temporal. E o bem comum temporal, ele destrincha isso em 3 aspectos. Primeiro, que assegure a paz social. Segundo, que alcance um alto nível de convivência humana e virtuosa. Terceiro, que se tenha abundância de bens materiais, culturais e espirituais que assegurem a plenitude de uma vida virtuosa,
digna do homem no grau mais alto que permita um determinado desenvolvimento cultural. Então, ou seja, ele está falando literalmente aqui que este bem ele tem que ser essa busca pelo bem comum, que é o objeto final da política, né, causa final da política, tem que buscar alcançar essas três coisas. Por isso, o homem e a sociedade se sentem, aqui ele fala assim, a outra face do bem comum, imanente, olha para Deus, bem comum transcendente, Deus é um bem comum transcendente, e se sente atraído por ele. A sociedade, que, como dissemos, é algo natural ao homem, sai de Deus e retorna para Deus. Por isso, o homem e a sociedade se sentem estimulados por sua aspiração inesgotável de progresso, mas o progresso para a verdade e o bem, cuja plenitude só se alcança em Deus. Ou seja, este progresso na qual está se falando aqui não é o progressismo, a doutrina progressista da qual se fala em termos de positivismo, etc. Aqui para frente sempre. Porque este progresso, da qual é a ideologia progressista, ela fala justamente, ela copia daquilo que é o cientificismo, né, tecnológico, de que os avanços desenvolvidos na ciência física, química, nas ciências exatas, né, e logo por seguinte nas tecnologias, ele também é necessariamente copiado para as ciências sociais. De que ponto, de que forma isso acontece? Então, por óbvio, você sabe que pelo aperfeiçoamento da técnica, de qualquer tecnologia, você tem então a melhora dos itens tecnológicos. Não é à toa que hoje, aqui sobre minha mesa, tem um celular me gravando, tem, né, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos celulares que filmavam. Então, aquele tijolão, tijolão que andava, tinha um celular que era inclusive quase que um laptop. Mas justamente o homem vai fazendo as coisas, ele vai aprendendo, mas ele vai aprendendo como fazer melhor, né? Então, o progressismo, ele acredita que isso também se aplica nas ciências sociais, de tal forma que aquilo que vai se rompendo, digamos assim, ou seja, liberação das drogas, liberação do aborto e outras aspas, amarras sociais que eles acreditam que se tenha em virtude do moralismo, né, tudo aquilo que é ligado ao moralismo é tido como arcaico e velho. Logo, se é arcaico, se é velho, tem que ser necessariamente desprezado e olhar rumo àquilo que é o progresso. Olhar rumo àquilo que está na frente. E o que está na frente tem que se livrar de tudo aquilo que está no passado. E como todo moralismo vem do passado, temos que nos livrar do moralismo. É mais ou menos assim que o progressista ele enxerga o mundo, de uma forma bem simplificada. Temos então que compreender tudo isso, que este progresso, e é justamente que ele fala desse progresso aqui. Por isso, o homem e a sociedade se sentem estimulados por uma aspiração inesgotável de progresso, de fato. É uma inclinação natural do homem que se tenha que se produza uma xícara melhor, que se produza um celular melhor, que se produza um plástico com melhor tecnologia, um microfone mais adequado. É da inspiração do ser humano esse tipo de coisa. Mas, aí vem a advertência, mas o progresso para a verdade e o bem. Aqui tem justamente a ressalva com relação às aplicações deste tipo de pensamento àquilo que são as ciências sociais e humanas. Ou as humanidades, né, como eles estão falando, as ciências humanas. Nem tudo aquilo que é progresso, ou pensa-se que é progresso, né? Aliás, não se pode, eu acho que aqui vai uma opinião particular, dentro daquilo que é um aspecto de ciências sociais, não tem que se pensar em progresso. Não existe progresso, não existe atraso dentro das ciências sociais. O que existe é uma eterna e constante discussão, né, na sociedade, juntamente com seus valores, e aqui isso interfere diretamente a política. Aqueles que estão se perguntando neste momento aí nas suas casas o que isso tem a ver com política, isso tem tudo a ver com política. Porque os aspectos sociais eles não podem ser discutidos como para frente melhor, para trás pior. Eles têm que ser um contexto onde sempre se permita o diálogo entre as partes, de tal modo que este diálogo raciocine aquilo que é o melhor e aquilo que é o melhor, aquilo que é o melhor e aquilo que é o pior para a sociedade. Nunca colocando um determinado fato, uma determinada proibição ou uma determinada permissão, como isso sendo para frente ou sendo isso para trás, como sendo uma evolução ou como sendo uma regressão.
porque isso não se aplica às ciências humanas. Não se pode dizer que países onde existe a liberação de drogas são países com legislações mais evoluídas do que outros dos países onde o consumo de entorpecentes seja proibido. Isso é uma linguagem que não pode ter dentro da discussão de ciências políticas, em especial dentro das discussões de ciências humanas. Essa linguagem cabe dentro daquilo que é o campo das ciências exatas, onde se gera tecnologia aplicada, não tecnologia social, como, por exemplo, quando eu falo de tecnologia social, a política ela é uma técnica social, como inclusive daqui a pouco a gente vai entrar neste assunto. É um trecho curto, mas que caberia ser muito mais abordado, e eu vou aprofundar isso, coisa que o autor não fez pelas próprias limitações que ele tinha com relação à compreensão da técnica política em si. O padre Júlio Mainvielle não era político. Ele não era uma pessoa que organizava campanhas eleitorais, ele não era uma pessoa que convivia com isso. Ele analisou a política meramente sobre aquilo que é a ótica, e esse é o nosso objetivo aqui, a ótica de entender este fenômeno e aplicar ali aquilo que era uma correta ação de católicos no meio político. Este livro aqui, senhores, não vai ensinar para vocês de forma alguma, nem se pretende a isso, não é o objetivo dele, como você vencer uma eleição, como você se comportar dentro de um plenário, como você tem que pautar um projeto de lei, ou coisas do tipo, ou como criar embates políticos. Não é este o objetivo do livro. É por isso, inclusive, que ele se confunde às vezes e todo mundo fica até se perguntando se você está falando mais de moralidade, mais do campo de filosofia, pegando um pouquinho de metafísica, mas da política em si você não falou nada. Porque quando você olha, você está acostumado simplesmente a olhar a política na sua televisão, nos seus jornais, nos telejornais, nos jornais de rádio, esse tipo de coisa, como sendo aqueles fatos que são noticiados, né? O presidente da Câmara fez isso, o presidente do Senado fez aquilo, o presidente da República fez aquilo outro, o ministro da Justiça isso, o ministro da Justiça aquilo outro. Nós não estamos falando aqui dessas coisas, nós estamos falando aqui dos fundamentos nos quais os cristãos, e em especial os católicos, devem ser impregnados para agir politicamente. Por isso ele começa abordando e investigando o fato, né, o objeto na qual ele está investigando. Que objeto é esse? A política. Do que se trata esse objeto? Esse objeto ele é um objeto que está no campo da moral. Qual a finalidade desse objeto? A finalidade desse objeto é a busca pelo bem comum. Do que se constitui o bem comum? O bem comum se constitui em assegurar a paz, assegurar um alto nível de convivência humana e virtuosa e assegurar a abundância de bens materiais, culturais e espirituais para que deem plenitude a uma vida virtuosa. Esse é o bem comum na qual se espera da sociedade política. E aí, então, você que tem intenção em atuar politicamente, católico e tem intenção de atuar politicamente, já sabe quais são os 3 bens que, quando você adentrar, você tem que buscar. São esses 3 bens: assegurar a paz, assegurar a convivência humana e virtuosa, assegurar a abundância de bens materiais, culturais e espirituais para essas pessoas. Daí, então, você vê justamente, você tem olhos para poder enxergar de fato aquilo que se apresenta na sua televisão, aquilo que se apresenta nos jornais. Por isso o homem e a sociedade, diz o texto, sentem-se estimulados por uma aspiração inesgotável de progresso, mas um progresso para a verdade e para o bem, ou seja, uma busca, né, sincera pela verdade é aquilo que deve nortear as discussões acerca do progresso social, né, que eu acabei de falar, inclusive cometi um erro aqui. Não tem que se falar em progresso social, não existe progresso social, né? A não ser que você esteja empregando isso em termos de qualidade de vida, mas isso é outra coisa. Quando nós estamos falando em termos de progresso social, de redução das desigualdades sociais, de redução da miséria, de redução de aumento, vamos falar do oposto, né? A gente fica falando, querendo reforçar, ou seja, o nosso cérebro não consegue assimilar aquilo que é o negativo. Então a gente tem que falar assim, de aumento da riqueza, né? De aumento, a gente consegue inclusive dizer a redução da pobreza, mas a gente não consegue falar de redução de aumento da riqueza, porque toda vez que a gente fala aumento da riqueza, muitas e muitas vezes na sua mente vem de que a gente vai aumentar apenas o dinheiro que está na mão dos ricos. E na verdade, eu também sou contra o termo distribuição
de renda, temos que distribuir renda. Não, a gente não tem que distribuir renda, a gente tem que fazer com que todo mundo ganhe mais. Porque distribuir renda pressupõe que existe um número limitado de recursos e que estes recursos estão concentrados na mão de algumas pessoas e que nós temos que fazer uma repartição melhor. Não é assim que devemos pensar. Temos que pensar de forma abundante em saber que os recursos eles existem de formas ilimitadas porque assim Deus o criou em abundância. E o que a gente tem que fazer é com que todo mundo ganhe cada vez mais, porque isso sim é possível. Ao invés de pensar, né, de você pensar em redistribuição de recursos ou de renda como sendo necessariamente uma disputa de classe. Redistribuição de renda implica necessariamente em você tirar dinheiro de alguém e colocar dinheiro para outra pessoa, ou tirar recursos de alguém e distribuir para outra pessoa. Quando, na verdade, você pode fazer justamente com que aquelas classes que hoje têm uma renda inferior passem a ganhar muito mais. O que vocês acham dessa ideia? Não é uma ideia muito melhor? Né? E aí essas classes, inclusive, porque inclusive quando você olha por essa ótica, né, você de fato consegue produzir desenvolvimento dessa forma, você consegue de fato produzir e gerar riqueza dessa forma. Por quê? Porque quando você fala em distribuição de renda, implicitamente está colocado na cabeça do indivíduo que tem que tirar dinheiro daqueles que ganham mais para dar para aqueles que ganham menos. Se você coloca isso e planifica esse conhecimento na sociedade, necessariamente, quem é que vai querer ser rico? Se você está dizendo isso para as pessoas que têm, então necessariamente você está plantando na mente das pessoas uma vontade em não querer ser rico. Porque se eu for rico, alguém vai querer tirar meu dinheiro para poder distribuir para quem não tem. Ou seja, você implicitamente, o termo distribuição de renda, ele é maléfico em todos os sentidos. E eu creio que o melhor termo a ser empregado é geração de riqueza, é geração de renda. Né? Para todos, né? De forma abundante e plena. Esse é um termo que eu acho que ele faz muito mais sentido do que o distribuição de renda. E aí sim, quando você fala em aspectos positivos, né, aumento da segurança ao invés de redução da marginalidade da criminalidade, aumento de segurança, aumento da saúde, aumento do saneamento básico, né, aumento e melhoria do transporte público, né, pensarmos de forma positiva, porque o tempo todo nós estamos sempre vendo as coisas como sendo uma imposição de forma negativa. E quando você olha as coisas, né, esse é o Brasil da negação. E nós temos que rejeitar, desconstruir o Brasil da negação, e não no sentido da negação do que eles estão falando aí, eu estou falando da negação de olhar as coisas pelo lado sempre negativo, o Brasil que não deu certo. Mas quando você olha a miúde, você olha as famílias, você olha as situações, o Brasil deu certo. O Brasil deu certo em todos os aspectos, inclusive. Né? Cada mãe que tem um filho faz com que esse filho consiga chegar a alguma coisa, ele cresceu, ele produziu alguma coisa. E quanto nós temos disso? É o Brasil que deu certo. E pararmos de termos desse pensamento negativista, desse pensamento do não. Nós precisamos enterrar a cultura do não e vivenciarmos a cultura do sim. A cultura do Brasil que deu certo. A cultura do Brasil que é maravilhosa. A cultura do Brasil que é grande. A cultura de um Brasil que é rico. E olharmos os aspectos e passamos a pensar naquilo que eu quero de bom. Mais saúde, mais renda, mais emprego, mais infraestrutura, mais tecnologia, né? Mais ciência de ponta, estudos, mais escolas, mais. Pensar sempre no mais. E aí, então, isso sim é o que a gente está falando em termos de progresso, daquilo que é o progresso que este livro aqui aponta, né? Aí ele fala, então, aquilo que é o aspecto da técnica, aliás, a política como técnica. E a política como técnica é justamente se ela se consuma, ele fala assim, o erro poderia, aqui é oportuno ir ao encontro de um conceito estreito e equivocado que alguém poderia forjar da natureza moral e política. O erro poderia proceder de que, para muitos, a moral
longe de ser uma realidade profundamente humana, que se confunde com as mais nobres exigências da natureza racional do homem, é como um molde estreito, forjado de antemão, que não tem outra função senão impor limitações às aspirações humanas. Isso aqui, inclusive, é a tese principal das pessoas que acreditam que a religião é uma criação humana para dominação e orquestramento do ser humano. Se substitui, então, a moral por um moralismo, aquilo que eu estava falando, por um conjunto de preceitos mais ou menos conveniente. Esse é um erro gravíssimo, diz o padre Menvielle, porque, como vimos, ao reproduzirmos os luminosos ensinamentos do doutor Angélico, a ordem moral não se ajusta ao homem desde fora, senão que, ao surgir em virtude de suas próprias exigências racionais, ela surge naturalmente das próprias exigências racionais do ser humano, que está condicionado em sua estrutura interna. Os preceitos morais surgem das inclinações naturais, conforme foi dito. Para conhecer o homem para conhecer o que o homem deve fazer ou o que deve evitar. Mudamos em que medida uma coisa responde ao bem humano e precisamente se sustenta. Uma coisa responde ao homem, e precisamente se sustentamos que a ordem política é uma parte da moral, é porque não se pode conhecer o homem na plenitude de suas inclinações ou exigências naturais, se não convive com outros em sociedade política. Isso demonstra, ao mesmo tempo, como a moral verdadeira não se constrói a prioristicamente, ou seja, inventada. Não se deve partir senão a moral se constrói a partir da observação, porque só ela pode nos ensinar quais são as autênticas inclinações do homem. Se analisamos o raciocínio de São Tomás de Aquino, escrito acima, sobre a condição moral da sociedade, comprovamos que ele parte da observação. Ao contrário, se a observação é necessária para estabelecer os mais universais preceitos morais, ela é maior na medida que descemos ao particular. É daí que não deve ninguém imaginar que a ciência e a prudência política devam se extrair dos puros princípios fixos e invariáveis, que fazem o inútil o imenso e inesgotável arsenal de experiências acumuladas pela história humana. Ao contrário, pelo mesmo motivo que a política é uma parte da moral, e a moral não se forja do nada, então, senão que deve responder aos postulados da natureza concreta do homem, e são a observação, ou seja, a natureza concreta do homem são a observação, a experiência, a geografia, a história, que versam sobre o homem vivente, as que, corretamente aplicadas, ou seja, estes postulados corretamente aplicados, sem esquecer sua subordinação aos princípios reitores, que são esses princípios reitores? A metafísica, o princípio da sabedoria das coisas, devem ditar o que é mais conveniente para os regimentos dos povos. Existe, então, o que com certa impropriedade poderia se chamar técnica política, e que deve se levar muito em conta para resolvermos problemas concretos que variam para cada povo e para cada época, tais como o problema da vida, no campo, nas cidades, a centralização ou descentralização do poder, a distribuição dos cargos e dos encargos públicos e as formas de governo, a organização do ensino, a organização do ensino popular, a produção de renda. Aí vem todas aquelas coisas que nós estamos falando acerca do pensamento do mais, do pensar para frente, do pensar no positivo. Mas veja que interessante, né? Vou repetir aqui, ao contrário do que pelo mesmo motivo a política é uma parte da moral, e a moral não se forja a prioristicamente, senão que deve responder aos postulados, ou seja, a moral, como ela não se forjou a prioristicamente, ou do nada, ela deve responder aos postulados da natureza concreta do homem. Quais são estes postulados? Né? E não é um rol taxativo, não está fechado em si. Estes postulados são a observação, a experiência, a geografia e a história, que versam sobre o homem vivente. E aí ele fala, estes postulados, quando retamente aplicados e sem esquecer
a sua subordinação aos princípios reitores, ele está falando aquilo que deve nortear a aplicação reta destes postulados, devem ditar o que é mais conveniente para o regimento dos povos. E aí, então, ele diz o que é o regimento dos povos e o que é o regimento dos povos. Ou seja, a discussão de os problemas da vida do campo, da cidade, centralização, descentralização do poder, ou seja, as coisas próprias do negócio. Ou seja, a técnica política, né, e ele está falando aqui literalmente aquilo que é o debate legislativo, de como que se organiza e se discute estes outros aspectos, ela provém, ele está dizendo aqui que esta técnica provém da observação, da experiência, da geografia, da história, de aspectos da observação da vida da sociedade. Estes aspectos, aplicados retamente, segundo o princípio reitores. Quais são esses princípios reitores? Os princípios reitores são as 4 causas aristotélicas. Então, causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. E quando você observa, então, né, os fatos na natureza, as coisas na natureza, não somente na natureza, mas em todo aspecto, na sociedade, né, todos eles deveriam ser discutidos em torno disso. Ou seja, se nós estamos discutindo, por exemplo, a regulamentação do aborto, ou a regulamentação da vida, se a gente for pensar de forma positiva, né, nós estamos necessariamente pensando e deveríamos, o Congresso, né, essa discussão na sociedade, que é o que ele chama de técnica política. E por que técnica? Porque a técnica, ao contrário, ela é o emprego de diversas ciências para se chegar a um determinado objeto. A técnica é o emprego de diversas ciências para se chegar à formulação de determinado objeto. Exemplo, para se construir exemplo, essa garrafa que está aqui na minha mão, uma garrafa de plástico, né? Você empregou diversas ciências para isso. Você empregou a ciência física, você empregou o desenho, você empregou enfim, diversas ciências foram necessárias para se chegar àquilo que é a técnica, né? Como, por exemplo, você pega a técnica do vidro, sei lá, o vidro esfumaçado. O que é uma técnica? Ou seja, aquela técnica é o emprego de diversos procedimentos unidos a conhecimentos científicos que se aplicam naquele procedimento e que geram um determinado resultado. Isso é a técnica. Então, ele está falando justamente aqui que a política, e aqui necessariamente a política enquanto discussão para resolver problemas da vida no campo, da cidade, centralização e descentralização do poder, distribuição de cargos em cargos públicos, as formas de governo, organização, ou seja, a técnica política empregada para isso tem que envolver necessariamente a observação, a experiência, a geografia, a história que versam sobre o homem vivente. E que, quando retamente aplicadas, segundo os princípios, ou seja, cada um destes objetos na qual estão em discussão, observado os princípios reitores. Quais são os princípios reitores? As 4 causas originais de Aristóteles. Quais são a causa eficiente deste objeto que está se discutindo? A vida no campo. Qual é o objeto? O objeto sendo, por exemplo, a vida no campo. Então, qual é a causa eficiente da vida no campo? Qual é a causa material da vida no campo? Qual é a causa formal da vida no campo? E qual é a causa final da vida no campo? Unido, então, essa discussão acerca das problemáticas na vida do campo, tem que ser feito sobre a ótica dessas 4 causas, aí, então, você tem uma discussão plausível e realmente frutuosa para se chegar àquilo que é o bem comum, que foi estabelecido lá atrás, conforme a gente já falou sobre esses negócios. Você chega aí, então, dessa forma, a uma questão da hierarquização, né? Ou seja, como para resolver e para o que se deve fazer, terá que se levar em conta o que é mais conveniente ao bem verdadeiro do homem, nessas condições determinadas e concretas ao homem, com seus elementos complexos e hierarquizados, e com seu destino essencial de criatura feita pelo supremo bem, se procederá dentro da ordem moral, o que não é outra coisa senão servir verdadeiramente o homem procurando ao seu bem. E daí que mais propriamente, deva se chamar prudência a arte de governar os povos. Ser prudente.
Prudência que envolve em seu conceito dois caracteres essenciais: o da subordinação intrínseca à moral, no sentido dessa moral que nós acabamos de falar aqui, não daquele moralismo que ele, inclusive, citou e rejeitou, com respeito ao governo dos povos, e o condicionamento desse às condições existenciais do momento histórico. Não se pode governar com fórmulas atemporais, embora se deva respeitar as leis atemporais do ser. A gente está quase por finalizar esse trecho aqui, e a gente entra justamente na reta final. Mas a gente vai ficando por aqui, meus amados irmãos, e semana que vem, no próximo sábado, aqui às 10 horas da manhã, eu espero e aguardo vocês para a gente discutir um pouco mais sobre essa temática que para mim é tão apaixonante, tão empolgante, sobre a questão política e como que a Igreja Católica orienta, então, os seus fiéis para vivenciarem e atuarem nessa prática. Agradeço a todos, até o próximo sábado e tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.